Мы неоднократно предлагали шаги по прекращению огня. Никогда не отказывались от диалога с украинской стороной. Напомню еще раз, не мы прервали переговоры в 2022 году. Это сделала украинская сторона. В этой связи, несмотря ни на что, предлагаем киевским властям возобновить переговоры, прерванные ими в конце 2022 года. Возобновить прямые переговоры, причем, подчеркну, без всяких предварительных условий. Putin já apareceu várias vezes em público fazendo essa declaração. Ele insiste que sempre ofereceu a paz, mas são os ucranianos que a recusam. E para quem olha de fora, até faz sentido questionar: será que a Ucrânia realmente não quer negociar? Mas na semana passada, Putin fez uma oferta que vai te chocar. E quando você descobrir o que ele realmente está pedindo, vai entender por que essa pode ser a jogada mais perigosa da guerra. Porque, às vezes, uma oferta de paz é, na verdade, uma declaração de guerra. Deixa eu te explicar melhor essa história. Como você já deve saber, Trump se encontrou com Putin no Alasca. E algo mudou completamente depois dessa reunião. Antes do encontro, Trump defendia um cessar-fogo imediato. E isso era também o que os europeus esperavam. E, principalmente, era isso que a Ucrânia queria ouvir. Mas depois de conversar com Putin, Trump mudou de posição. De repente, ele começou a falar que um simples cessar-fogo muitas vezes não se sustenta, que era melhor ir direto para um acordo de paz. Essa mudança deixou a Europa em pânico. O motivo? Eles perceberam que Trump estava repetindo exatamente o que Putin queria ouvir. E aí você pode estar pensando, mas qual o problema? Se os dois líderes concordam, não é melhor para todo mundo? Bem, é aí que está o problema. Quando você souber o que Putin está oferecendo como paz, vai entender por que essa concordância é péssima para a Ucrânia. Veja, Putin apresentou sua proposta, e ela é audaciosa de um jeito que chega a ser, bem, um insulto para os ucranianos. Em poucas palavras, ele quer que a Ucrânia retire todas as suas tropas de Donetsk e Luhansk. Essas duas províncias formam o Donbas. Então, ele quer a região inteira para ele. Agora aqui tem um detalhe importante. A Rússia não controla essa região completamente. Existe uma parte, algo em torno de 12% do Donbas, que ainda está nas mãos dos ucranianos. Putin está pedindo que eles entreguem voluntariamente o que ele não conseguiu tomar pela força. You can see what the Russians actually want. We know that Putin has come into these negotiations and he has said, I want the rest of Donetsk. I want to be able to say, this part is mine that I don't own. This part of Zaporizhia I want. I want this down at Kherson. But the real goal is to get the rest of the Donbass here. Why? Because it's a rich agricultural area. It's where the majority of industrial production comes from. And underneath the ground, there is critical minerals like titanium and lithium and coal. And so this is the consolation prize. There's no way that Ukraine can accede to this kind of releasing this much territory to Putin. So as the president has said, he's not going to negotiate today on who gets what, but this is what the expectation is that Putin is going to ask for. Pare para pensar. É como se alguém invadisse sua casa, não conseguisse tomar a cozinha depois de anos tentando e depois oferecesse paz se você simplesmente desse a cozinha de presente. E em troca dessa generosa doação, Putin ofereceu migalhas. Ele prometeu devolver pequenos pedaços de terra em Sumy e Kharkiv. O problema é que, nesse caso, estamos falando de territórios que não têm valor estratégico nenhum. É como trocar um diamante por uma pedrinha da calçada. E tem mais. Putin também quer o reconhecimento internacional da anexação da Crimeia.
quer o fim de todas as sanções e quer garantias de que a Ucrânia nunca vai entrar na OTAN. Basicamente, Putin quer que o mundo diga: ok, você pode invadir países e ficar com o território, sem problemas. Consegue ver a gravidade disso? Mas existe algo que Putin está pedindo que é ainda mais importante que território. E aqui a coisa fica realmente séria. No Donbas, existe o que os militares chamam de cinturão de fortalezas. É uma linha de defesa de 50 quilômetros que inclui cidades como Sloviansk, Kramatorsk e Kostiantynivka, todas elas fortificadas ao extremo. Essas posições foram construídas e reforçadas ao longo de 11 anos. Não são trincheiras simples, são complexos defensivos conectados, bunkers, centros logísticos, artilharia entrincheirada. Os russos tentaram quebrar essa linha durante toda a guerra e falharam. Essa é considerada a espinha dorsal da defesa ucraniana no leste. Se a Ucrânia entregar essas posições, estará entregando sua principal vantagem defensiva. Seria como dar as chaves do cofre para o ladrão. Porque sem esse cinturão de fortalezas, os russos teriam uma estrada livre para Kharkiv e Dnipro, cidades estas que hoje estão protegidas por essas defesas. Putin está a grosso modo pedindo que a Ucrânia cometa um grande erro, um suicídio estratégico. E quando Putin fez essa proposta, a Europa reagiu com uma velocidade impressionante. Em questão de horas, líderes de vários países se organizaram: Reino Unido, França, Alemanha, Itália, Finlândia, Polônia. Todos se apressaram para se reunir em Washington, nos Estados Unidos. Eles formaram o que chamaram de Coligação dos Dispostos e fizeram uma declaração muito clara: caberá à Ucrânia tomar decisões sobre seu território. As fronteiras internacionais não devem ser alteradas pela força. Foi uma declaração que basicamente contradiz diretamente e publicamente a proposta de Putin. Mas os europeus não pararam por aí. Eles ofereceram algo que, à primeira vista, parece uma concessão importante, uma garantia de segurança tipo artigo 5 para a Ucrânia. Deixe eu explicar o que isso significa. O artigo 5 da OTAN é basicamente um pacto. Se alguém ataca um país membro, todos os outros países da OTAN tratam como se fossem eles mesmos sendo atacados. É a regra do mexeu com um, mexeu com todos. Essa nova garantia que os europeus ofereceram seria parecida. Se a Rússia atacasse a Ucrânia, países como França, Alemanha e Reino Unido se comprometeriam a defender os ucranianos como se fosse um ataque contra eles próprios. A diferença é que não seria através da OTAN oficialmente, seria um acordo separado, feito por esse grupo de países europeus. E sabe qual a reação de Putin quando ficou sabendo disso? Ele concordou com essa ideia. Parece estranho, não é mesmo? Afinal, Putin sempre disse que não quer a Ucrânia na OTAN. Por que ele aceitaria uma garantia de segurança parecida? Bem, porque essa garantia é como um cavalo de Troia, só que diplomático. Lembra da história? É exatamente isso que Putin está fazendo. Ele aceita essa garantia de segurança porque parece uma concessão. Parece que ele está cedendo algo importante. Mas, na verdade, é uma armadilha. Putin sabe que uma garantia tipo artigo 5 de um grupo de países não é a mesma coisa que uma garantia real da OTAN. A OTAN tem comando integrado, tem infraestrutura militar compartilhada, tem décadas de coordenação. Um grupo improvisado de países, por mais bem intencionados que sejam, não tem essa força. E Putin pode testar a determinação deles no futuro com ações menores, apostando que eles não vão conseguir reagir rapidamente. E com isso, Putin consegue 2 vitórias. Mantém a Ucrânia fora da OTAN para sempre. E ainda ganha uma garantia de segurança que pode ser furada quando for conveniente. Agora, para entender realmente por que a Ucrânia não pode aceitar essa proposta, precisamos voltar um pouco no tempo para 2014. Naquele ano, quando Putin tomou a Crimeia, muitos países aconselharam a Ucrânia a não reagir. Dê a Crimeia para Putin e evite uma guerra maior. Eles disseram: ele vai parar por aí.
A Ucrânia seguiu o conselho. Entregou a Crimeia sem lutar, esperando que Putin ficasse satisfeito. O resultado? Bem, nós todos já sabemos. Putin não parou. Ele usou a Crimeia como base de lançamento para o ataque ao sul da Ucrânia em 2022. A península se tornou o ponto de partida para conquistar Kherson e partes de Zaporizhzhia. A lição foi clara: dar território para Putin não vai comprar sua paz. Vai, na verdade, comprar tempo para ele se preparar para a próxima invasão. E é justamente por isso que Zelensky diz que não pode ceder 1 centímetro de território. Não é teimosia, como muitos acreditam. É uma lição que ele aprendeu da pior forma. E agora chegamos ao ponto mais importante de toda essa história. Putin não quer que essa proposta seja aceita. E no fundo, ele sabe que a Ucrânia vai rejeitar. É exatamente isso que ele quer, porque quando a Ucrânia disser não, Putin vai poder usar sua máquina de propaganda para espalhar uma mensagem simples: eu ofereci paz, mas Zelensky escolheu a guerra. Essa narrativa vai circular nas redes sociais, vai aparecer em canais de televisão, vai ser repetida por políticos que estão cansados de apoiar a Ucrânia. Como você pode ver, o objetivo de Putin não é conseguir um acordo, é conseguir que o Ocidente pare de armar a Ucrânia. Se ele conseguir convencer alguns países de que a Ucrânia é que não quer paz, o apoio militar pode diminuir, as entregas de armas podem ficar mais lentas, a unidade ocidental pode rachar. E aí sim Putin consegue sua vitória, não na mesa de negociação, mas no campo de batalha. Afinal, com menos armas chegando, a Ucrânia fica mais vulnerável. É uma estratégia perversa usar a diplomacia como arma de guerra. E funciona, porque explora uma fraqueza humana natural. Todo mundo quer acreditar que a paz é possível, que sempre existe uma solução diplomática. O que está acontecendo na Ucrânia não é apenas sobre território. É sobre se a força pode reescrever fronteiras no século XXI. É sobre se um país pode invadir o outro sem consequências. Se Putin conseguir ficar com o território que conquistou, estará mandando uma mensagem para todos os outros líderes ao redor do mundo: invadam. Se conseguirem segurar o território por tempo suficiente, o mundo vai aceitar. E quer saber? A China está observando tudo isso, pensando em Taiwan. E é por isso os europeus correram para Washington. Eles entenderam que essa não é apenas uma guerra ucraniana. É uma guerra pelos princípios que governam o mundo. E Putin continua aparecendo na televisão dizendo que sempre ofereceu a paz, que é a Ucrânia que recusa. Agora você sabe o que está por trás dessas ofertas. E sabe também por que a Ucrânia diz não. E você, o que acha dessa jogada de Putin? Acredita que ele realmente quer um acordo para acabar o conflito, ou isso é apenas uma armadilha para a Ucrânia? Deixe sua opinião nos comentários. Se este vídeo te ajudou a entender melhor essa situação complexa, se inscreva no canal e compartilhe com quem também precisa saber dessas informações. E até o próximo vídeo.